Então, no dia de hoje, o nosso companheiro Clóvis vai falar sobre o Espiritismo, a Bíblia e as religiões. Bom, já sou eu. Caros irmãos e irmãs, que a silenciosa paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz. O nosso tema da noite de hoje evoca duas potências associadas ao Espiritismo. A primeira, a Bíblia. E a segunda potência, a relação do Espiritismo com as religiões. Aqui no Ocidente, todas as religiões são segundo a Bíblia. Todas se fundamentam nas Escrituras. Todas. E as religiões que seguem a Bíblia, que se estruturam a partir do Velho e do Novo Testamento, acreditam em dois princípios: a infalibilidade dos textos, porque eles acreditam que o texto foi escrito por Deus, inspirado por Deus para uns, eles creem que ali está a palavra de Deus. E segundo, que seria a inerrância bíblica. As duas teologias, tanto católica quanto protestante, embora sigam o mesmo Cristo, e são doutrinas que guardem suas construções na mesma filosofia, divergindo apenas na teologia, acreditam que não existe erros da Bíblia. É um livro sagrado, ninguém discute, e é praticamente intocável qualquer possibilidade de falar sobre esse assunto. A palavra Bíblia, que quer dizer biblioteca, é dividido em dois grandes volumes. O Velho Testamento, que fala de Moisés com seu Pentateuco até Jesus. E o Novo Testamento, que fala de Jesus até ele mesmo. Complementada com o Atos dos Apóstolos. A primeira percepção bastante clara e objetiva é de que nós espíritas não aceitamos a inerrância bíblica, não aceitamos a infalibilidade dos seus textos e também não aceitamos que seja um livro sagrado. Essa sagração é por conta do homem. É só crença. E nada mais. Também não acreditamos que o livro foi escrito por Deus. E nem que foi inspirado pelo próprio Deus. A Bíblia pode ter sido inspirada por espíritos bons, mas não por Deus. A Bíblia mais não é do que um livro histórico que relata a trajetória e a saga do povo judeu, incluindo Jesus, que também era judeu. O livro que foi escrito há mais de 2000 anos, o Velho Testamento antecipa Jesus
em 1500 anos, porque é o período que Moisés viveu. Sabe-se que não foi nem o próprio Moisés que escreveu o Pentateuco, por uma coisa muito simples. Lá no Deuteronômio, o próprio Moisés escrevendo o livro diz onde Moisés está enterrado. Como pode alguém dizer onde está o seu túmulo se ele ainda está vivo? Primeiro equívoco. Segundo, que se você ler o Pentateuco, que são 5 livros, da Gênesis ao Êxodo, Deuteronômio e os outros, não há uma sequência de pensamento sequenciado ou lógico que pertence ao mesmo autor. Há uma diferença e uma discrepância muito grande da linguagem e da própria abordagem. A estética da construção dos textos ali deixa claro que não pertence ao mesmo autor. Os pesquisadores, os exegetas, os que mais estudam a Bíblia, guardam a Bíblia com uma presteza, como se ela fosse altamente cuidada para não ser desviado nada. E existe praticamente uns 5 tipos de Bíblia. A sua identidade original não conseguiu ser preservada. Depois, os tradutores traidores foram ajeitando os textos pela conveniência das suas crenças. Hoje, segundo a Bíblia, você tem mais de 100 doutrinas religiosas que se dividiram em mais de 1.500 interpretações diferentes e em ministérios diferentes. Se fosse um livro lógico, com unidade de pensamentos, só tinha uma estrutura interpretativa. Os cristãos, de uma forma bastante incomum, porque é incomum, resolveu incluir na sua teologia o Velho Testamento. E Jesus, no seu discurso, contraditou muitos ensinamentos do Velho Testamento. Jesus mudou as crenças judaicas, subverteu, na verdade. Jesus para os judeus era um subversivo. E por isso ele foi morto pelos próprios judeus, que incitaram a sua morte, com a ordenação de Roma. Porque Jesus contrariou muita coisa. A Bíblia que conhecemos no Brasil, a vigente do catolicismo e das religiões reformadas, que são os protestantes, ela se organiza a partir de 2 Bíblias. A Septuaginta e a Vulgata Latina. A Septuaginta é uma Bíblia que foi construída pelas 72 tribos de Israel. Cada tribo tinha 12 líderes. Chama Septuaginta porque as 12 vezes 7 dá 72. Foram 72 pessoas que interpretaram, traduziram, organizaram para poder dizer o que os profetas determinaram que fosse a palavra de Deus. Você já vê por aí que já deve ter muita coisa complicada. Tem a Bíblia de Jerusalém, tem a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, que é uma outra Bíblia, não se coaduna, e tem as traduções em diferentes países. E aí se inclui o Novo Testamento. Os cristãos que seguem Jesus, em muitas das suas passagens, Jesus alterou o contexto do Velho Testamento.
No Velho Testamento se determinava, com a cultura e tradição judaica, que você deixasse o sábado para Deus. Jesus mandou trabalhar sábado e botar o domingo para Deus. No Velho Testamento está escrito que aquele que desobedecer a palavra, a lei, como se pensava, ou que fugisse dos ensinamentos, seria punido com a morte. Em várias passagens do Velho Testamento, nós vamos encontrar um Deus vingativo, um Deus de guerra, de exércitos, que mandava matar, passar no fio da espada, destruir os inimigos, um Deus colérico e um Deus arrependido. Tem pelo menos no Velho Testamento uns 6 a 8 arrependimentos de Deus. Lá Deus só faltou se arrepender de se arrepender. E tem os erros geográficos, astronômicos, erros hipopotâmicos e dinossáuricos. Porque são muito grandes. Então não pode ser um livro que você tem que ler e levar ao pé da letra. Embora se diga de forma geral que os cristãos até falam isso, que não é a letra que a gente deve se apegar, a letra que mata, mas o espírito que vivifica. Mas essa coisa do espírito que vivifica, às vezes é conveniência de cada um. A Bíblia é um livro que é lida, traduzida e entendida muitas vezes ao gosto do consumidor. O que aconteceu com a Bíblia, aconteceu também com os outros livros sagrados de todas as religiões. Eles foram alterados, interpolados, traduzidos, modificados. Todas as religiões se dividiram e se subdividiram. Nenhuma conseguiu manter sua unidade de pensamento no eixo da história. No Velho Testamento, por exemplo, tem passagens que jamais poderia ter sido ensinada por Deus. Não tem cabimento Deus mandar fazer aquelas coisas. Há uma passagem que Deus manda Samuel comer fezes. E ele come. Vocês acreditam que Deus mandaria mesmo alguém comer fezes? Para testar sua fé? Não faz sentido. As pessoas creem naquilo com uma veemência enorme. Existe uma campanha mundial que diz: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Eu, pessoalmente, depois que li a Bíblia muitas vezes, cheguei a uma convicção. Eu não aconselho ninguém a ler a Bíblia assim, grosso e avarejo. A não ser que tenha maturidade espiritual para isso. Porque se você lê a Bíblia sem um certo nível de relacionamento e compreensão, de lógica mental, você tem 2 caminhos. Ou se fanatiza, ou se aliena. Não estamos aqui na palestra querendo desfigurar a Bíblia. Já está na hora de dizer isso, para vocês não ficarem assim com aquele espírito de dizer: poxa, será que os espíritas não concordam com a Bíblia, rejeitam a Bíblia? Não. É um livro histórico que tem um valor espiritual imenso.
A gente só não supervaloriza a Bíblia além do que ela é. Vejamos algumas passagens, para ver se eu não tenho razão. Está escrito lá que uma tribo dos amorreus, em batalha com outra tribo, matou 1 milhão de inimigos. Vocês acham mesmo que naquele tempo tinha batalha de 1 milhão de gente para matar? O número já é estranho. O pior é ter matado em um dia. Não tinha metralhadora, não tinha bomba atômica, não tinha nem revólver 38, não tinha nem garrucha, soca-soca. Só tinha lança, espada e escudo. Se você botasse uma fila de 100 pessoas e uma lança enorme para atravessar de 100 em 100, não tinha braço para matar 100 mil, quanto mais 1 milhão. Os números não batem. Está escrito lá também que tinha 27 mil pessoas encostadas no muro, o muro caiu e matou 27 mil pessoas. Gente, vocês acham que tem um muro capaz de matar 27 mil pessoas quando cai? Que tamanho era esse muro? E o que essas pessoas estavam fazendo lá que não correram enquanto o muro caía? Não faz sentido. Lá está escrito que Deus fez o sol parar no firmamento. Tem erro maior do que esse? É o sol que gira ou a terra que gira em torno do sol? Então Deus não podia parar o sol no firmamento. Deus tinha que parar a terra de girar. Se a Bíblia foi escrita por Deus e Deus criou o firmamento, na hora que ele escreveu a Bíblia, ele esqueceu como é que ele criou. E escreveu errado? Não faz sentido. Deus criou o sol, criou as estrelas, depois disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Isso também não faz sentido. Porque o sol e as estrelas é a própria luz, ele não podia ter criado o sol para depois criar a luz. Ele tinha que criar a luz para depois criar o sol. Todo mundo lê a Bíblia e acredita que Adão e Eva foi o primeiro homem que habitou a terra. Mas como pode acreditar nisso? Se a própria Bíblia desmente a afirmativa. Porque Caim matou Abel, eram os 2 filhos de Adão e Eva. Aí consta lá que Caim foi expulso do oriente do Éden. Quando ele chegou lá, expulso, foi para o Oriente, foi expulso do paraíso, foi para o Oriente do Éden. Quando chega no Oriente do Éden, ele encontra uma mulher com quem se casa e constrói a cidade. Ué, ele não era os únicos habitantes da terra? E de onde veio essa mulher? Filha de quem? E alguém constrói uma cidade para 2 morar? Já devia ter muita gente por lá, concordam? É só olhar direitinho como está o texto, que não faz sentido. O Espiritismo é a única doutrina cristã que não se fundamenta na Bíblia. A única aqui no Ocidente. E o incrível é que existe um movimento biblista no Espiritismo. Muita gente interessada em ler Bíblia, estudar Bíblia. Para quê? Como se isso fosse uma obra básica. Para nós não é. Você pode até estudar por cultura, mas não por imposição de necessidade. Porque não faz sentido. E tem gente que norteia a vida bem na Bíblia. Eu me lembro que quando eu fui fazer um vestibular, um amigo meu que viajou 300 quilômetros, a gente dormiu numa casa em Salvador, e eu saí de Feira de Santana para fazer, e ele viajou 300 quilômetros. A gente era amigo, ele disse, eu tenho que abrir a Bíblia para ver se o senhor autoriza ou não fazer o vestibular. Eu disse, por que é que tu não abriu em casa antes de viajar 300 quilômetros? Porque o testemunho do senhor tem que ser na hora extrema. Eu digo, mas rapaz, seu Deus é um torturador, viu? Ele abriu, ficou assim com o olhar no horizonte, eu disse, e aí, faz ou não faz? Ele disse, o senhor não quer que eu faça.
Que coisa incrível, né? E eu falei para ele, rapaz, isso me lembra uma história. O camarada estava mal, pensando em se matar, deprimido, para baixo. Abriu a Bíblia para ver se recebia orientação que levantasse a queda moral dele. Estava escrito lá. Quando ele abriu, leu. E não aguentando o estertor e desespero, ele foi e se matou. Aí ele fechou depressa. Disse, mas isso é o Velho Testamento, eu vou abrir no Novo? Eu sou cristão, isso é coisa do velho, lá dos judeus. Fechou os olhos, abriu, caiu em Mateus. E estava escrito, vai tu, filho, e faz o mesmo. Se você for radicalizar, é um problema. E nós espíritas temos que ter alguma lucidez para não cair nessa ilusão de estar usando a Bíblia como referência básica da nossa formação doutrinária. Mas se for para o Novo Testamento, aí fica mais complicado. A gente diz, mas o espírita segue o Novo a gente tem que ler. Tem não, deve. Aí vamos para Jesus. O Novo Testamento é composto dos 4 evangelhos que foram escritos pelos 4 evangelistas. Jesus não escreveu absolutamente nada. Não escreveu e nem pediu, nem mandou para ninguém escrever. O único lugar que Jesus escreveu foi na areia da praia, a água veio e apagou. Tudo que está na Bíblia é o que disseram que Jesus disse. E muita gente fica na questiúncula, no disse-me disse que Jesus disse, sem ter certeza se realmente ali está escrito o que disseram que ele disse. Primeiro que 2 dos evangelistas não conheceram Jesus. Só quem conheceu Jesus foi Mateus e João. Marcos e Lucas não conheceram Jesus. Escreveram o que lhe disseram por oralidade. O primeiro evangelho, os primeiros escritos de Marcos, nos anos 60, traz um Jesus fenomênico, um Jesus com poder divino. É o melhor evangelho que tem. Depois vem o de Mateus, que traz Jesus bem judeu. Depois o evangelho de Lucas. Lucas era o Jorge Amado da época. Era um romance da vida de Jesus. É o evangelho mais longo que tem. Vem desde a estrela de Belém até a manjedoura. Vai até a crucificação, depois a ressurreição, as aparições de Jesus depois da morte e até a ascensão ao espaço cósmico. E o último evangelho, que é o de João, que escreveu octogenário na ilha de Patmos. Os 4 evangelhos têm contradição entre si. Ao ponto de que os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são sinótipos. São chamados sinótipos porque em síntese pode ser lido, comparado um com o outro. Mas o de João não é sinótipo. Não pode ser lido junto com os outros. Se lê, dá confusão na fé do cristão. A igreja não gosta que se diga muito isso, os teólogos não gostam que se pegue muito nisso. Mas vamos pensar. Nos 3 primeiros evangelhos, Jesus é fraco. Jesus vacila. Jesus treme e teme. Jesus chora. Jesus sangra. Do Getsemane. Ele tem medo do que vai passar e acontecer com ele. Quando os soldados chegam nos 3 primeiros evangelhos, Jesus se entrega impotente. Nos 3 primeiros evangelhos, 2 deles, Jesus na cruz fala: Pai, por que me abandonastes?
No Getsêmani ele diz: afasta de mim esse cálice. Sangra no suor, de temor pelo que ia passar. Nos 3 primeiros evangelhos, Jesus é o Filho do homem. E quer dizer, nascido do homem. Nos 3 primeiros evangelhos, Jesus divide o pão na ceia e manda celebrar em sua memória. No evangelho de João, quando começa os textos, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus não é o Filho do homem, Jesus é a encarnação de Deus, no evangelho de João. É completamente diferente. Nos 3 primeiros evangelhos, Jesus é um ser humano com poderes divinos, conforme narra Marcos. No evangelho de João, Jesus é um ser divino que se faz humano. É completamente diferente. No evangelho de João, Jesus não é fraco. Jesus não teme. Jesus não treme. Jesus não sangra. E na cruz ele não diz: Pai, por que me abandonastes? Ele não pede para afastar o cálice. Jesus diz: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. E Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Na ceia, ele não pede para celebrar na memória. Ele diz: eu sou o pão da vida. É bem diferente. Mas, por que só tem 4 evangelhos? Muitos outros escreveram sobre Jesus. Tomé escreveu sobre Jesus. Madalena escreveu sobre Jesus. Outros desconhecidos escreveram sobre Jesus. Mas são chamados de evangelhos apócrifos. 72 evangelhos se acharam sobre Jesus. Mas a igreja só considera os 4, porque São Jerônimo fez uma prece na época que os evangelistas, o Martinho Lutero protestou contra a igreja, e a igreja católica estava perdendo adeptos. Martinho Lutero foi um padre que protestou, e a igreja quis que ele se arrependesse, ele não se arrependeu, a igreja expulsou ele. E quem seguiu com ele era chamado de protestantes, que estão protestando até hoje. A igreja, então, para mostrar a verdade do Novo Testamento, porque naquele tempo nem todo mundo tinha a Bíblia, Martinho Lutero fez um trabalho belíssimo, ficou de exclusão, traduziu o Evangelho e a Bíblia toda e publicou para o mundo. Vulgarizou, popularizou a Bíblia. Mas a igreja chamou São Jerônimo. São Jerônimo era um padre culto, os que mais entendiam da vida do Cristo e da Bíblia, e entregaram a ele com mais de 60 anos. Ele olhou aquela pilha de 72 evangelhos, dizem que ele orou, fez uma prece. A igreja deu a missão dele escolher qual o melhor livro que falava de Jesus para popularizar entre os povos. E ele, cheio de emoção e contrição, se achando incapaz de escolher, não dava tempo, ele não tinha idade de ler tudo. E dizia: quem sou eu, Senhor, para escolher quem melhor retratou tua história, tua vida, teus atos, teus feitos? E no meio daquela prece, conflitado, dizem que caiu 4 evangelhos da pilha. A igreja garante que o Espírito Santo empurrou os 4 evangelhos. Quando ele pegou, estava o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. A história conta que o próprio São Jerônimo, ao ler, achou que tinha muita coisa que precisava ser mudada. Foi a primeira interpolação. Mas o fato é que, se você ler com carinho, todo mundo fala do Evangelho de Mateus, que é o Sermão do Monte. A gente conhece o Sermão da Montanha, não conhece? Mas está lá, no Evangelho de Lucas, o Sermão da Planura. Eu nunca vi ninguém falar do Sermão da Planura. Nunca vi padre, pastor, espírita falar do Sermão da Planura.
Porque Mateus diz assim: Jesus subiu ao monte e no topo da montanha proclamou as bem-aventuranças. Lucas diz: Jesus desceu do monte e quando chegou na planura, Jesus ensinou o sermão da montanha. Afinal, Jesus ensinou na montanha ou na planura? Eu quero crer que ele falou do sermão da montanha em muitos lugares. Pode ter falado na montanha um dia, na planura outro, debaixo da árvore outro. Caminhando com outros, na praia com outros. Porque ele ensinou por repetições. Jesus falava para pequenos grupos. Como Mateus conviveu com ele, Mateus devia estar na montanha quando ele ensinou. E com quem Lucas conversou, devia estar na planura quando Lucas conversou. O do sermão da montanha, Jesus fala de um jeito. Com Mateus, com Lucas fala de outro. Os textos não são exatamente os mesmos. São parecidos. Mas tem passagem que não dá para você entender se é ou não é. Lá na frente a gente faz uma comparação quando entrarmos no Espiritismo. Mas o fato é que tem muita coisa que a gente não sabe. Muita gente não sabe, por exemplo, que os 4 evangelhos foram escritos sobre a égide de orientação de Paulo de Tarso. Paulo orientou como Marcos devia escrever, como Mateus devia escrever, como João e Lucas. Lucas era seu amigo pessoal. Paulo de Tarso era um judeu fariseu que foi convertido por Jesus da estrada de Damasco. Todo mundo conhece essa história. Matou cristãos e perseguia Jesus de morte. Ele iria matar Ananias. Ao meio-dia do deserto, a luz do Cristo, mais forte que o sol, cega Paulo e ele cai do cavalo. Ele ouve dentro da sua caixa craniana a voz de Jesus dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era o primeiro nome dele. Ele, a palpadelas, não enxergava nada. Os discípulos dele que andavam com ele pensou que foi a luz do sol que tinha cegado no deserto. E Jesus manda ele procurar Ananias. Quem ele ia matar, recuperou paranormalmente, por fenômeno mediúnico, a visão de Paulo. Paulo se converteu. E passou a ser médium do espírito de Estevão, a quem ele mandou matar por despeito. Porque ele era um doutor da lei. E Estevão era um homem simples do povo. A gente fala muito de Paulo, mas o grande espírito foi Estevão. Muito mais alto que Paulo. As igrejas do mundo são paulinas. Muito mais paulinas do que cristãs. Porque as igrejas cristãs seguem Jesus e Paulo. A primeira diferença do espiritismo com as religiões católicas e reformadas. Porque existem 4 catolicismos, a gente pensa que só tem um. Tem o católico apostólico romano, que é dominante no Brasil, é o maior do mundo em catolicismo apostólico romano. Mas a gente tem os cópitas, que foi a igreja fundada por um irmão de Jesus. Jesus tinha 6 irmãos, um deles depois seguiu Cristo e fundou uma igreja. Essa igreja está pelo Mediterrâneo. Os cóptas têm outro papa, cerca de 500 milhões de adeptos. São muito ricos. Eles dirigem uma igreja chamada Natividade, que fica pelaquela região da Turquia, onde o túmulo de Maria foi saqueado recentemente. E nessa igreja Natividade, eles acreditam com toda a convicção e guardam com a vida o sepulcro onde está sepultado o corpo de Jesus Cristo. É uma romaria de gente natal. Os católicos não divulgam para não perder o rebanho. Mas é cerca de 2-3 mil pessoas em fila que passa pertinho, faz uma oração de 2 minutos e se ajoelha no túmulo onde eles garantem que Jesus está lá. Além dos cóptas, você tem os cristãos ortodoxos, que está pelo leste europeu, pela Ásia. Os ortodoxos foram expulsos pelo Papa, na Idade Média. E nós temos os cristãos católicos anglicanos, aquela religião na qual na África do Sul pertence o Desmond Tutu.
o bispo que veste lilás, e que ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela sua luta contra o apartheid e a opressão do governo branco contra os negros na África do Sul. São 4 catolicismos. Os protestantes se subdividiram em mais de 1.300 ramificações. 3 reformas: o Zwinglio, o Calvino e o Lutero. Por ordem foi Lutero, Calvino e Zwinglio. E se subdividiram em mais de 1.300. E ainda tem os neopentecostalistas, que são as igrejas com o protestantismo, a identidade brasileira, que é as igrejas universal do Reino de Deus, a mundial, a Congregação Cristã do Brasil e a igreja de células e também a igreja da graça. Porque as primeiras ramificações protestantes que vieram para o Brasil tinham identidade do protestantismo americano. Ou vinha do europeu, que eram das reformas de Calvino, Zwinglio e de Lutero. Todas essas religiões são paulinas. Jesus criou, Paulo de Tarso criou a identidade sobre Jesus, nas quais as igrejas seguem. O Espiritismo não é paulino. No Espiritismo não seguimos Jesus segundo Paulo. Isso é a diferença que poucos espíritas se dão conta. Allan Kardec não foi paulino. E há uma diferença entre Jesus na concepção espírita e Jesus na concepção paulina. Porque para Paulo, Jesus é a encarnação de Deus. Para o Espiritismo, Deus é um, Paulo é outro. As igrejas, quando oram Ave Maria, cantam no verso da prece: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Nós espíritas não rezamos assim. Quando se reza, já se fala Santa Maria, Mãe de Jesus. O espírita atento não comete o equívoco. Mas os espiritólicos, que são aqueles meio católicos e meio espíritas, e os espiritantes, que são os meio protestantes e meio espíritas, nem se importam com essas coisas. Até se benze, batiza filho, vai para a missa de manhã cedo e para o centro espírita de noite. E se tiver muito cheio de problema, vai no terreiro para tomar uns banhos, abrir os caminhos. E quando as coisas estão muito avechadas, consulta uma cartomante para ver o que está acontecendo. Vou fazer uma mistura completa. E o fato é que, para Paulo, Jesus é um ser divino que se fez homem. Para o Espiritismo, Jesus não é Deus. Jesus é um homem que se fez divino. Para o Espiritismo, Jesus é o espírito mais velho diante da humanidade. É o irmão da humanidade mais velho. O espírito que veio para servir de modelo e guia. Jesus é um, Deus é outro, totalmente diferente. Jesus não é Deus. Para Paulo existe a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é judaísmo. Jesus não pregou a Trindade, nem disse que ele era a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Tudo isso é paulinismo. A palavra Cristo é um título, quer dizer ungido. Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, mas não que ele seja Deus. Ele mesmo nunca se disse Deus. Isso aqui é interessante, né? Embora os cristãos acreditem que ele seja. Na Bíblia, na cruz, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se é que ele disse mesmo, mas se está dito que ele disse, né?
Bom não sou eu, é o Pai que me enviou. Nunca aceitou que ele era o pai de ninguém. E quando orou, ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus. Eu sou o filho do homem, dizia Jesus. Quer dizer, nascido do homem. Ele era nazareno, judeu, e pertencia a uma seita judaica que eram os essênios. Os essênios botavam os cabelos longos, a barba aberta, espessa, vestia a túnica alva e azul quando era curador. Jesus era curador e era essênio. Jesus não era nazareno porque veio de Nazaré. Ele é nazareno porque era nazireu. Era a seita dos essênios, os que curavam eram os nazarenos. Jesus de Nazaré veio de um lugar que nem no mapa existia. Era uma região, porque ele é perseguido, vai para o Egito, fica 12 anos fora. Quando ele volta, vai morar na região da Galileia, num vilarejinho pequenininho chamado Nazaré. Mas ele nasceu em Belém de Judá. E como de Nazaré ninguém podia ser nada, as pessoas confundem Jesus o Nazareno com Jesus de Nazaré. Ele era o nazareno porque era essênio da seita judaica. Os nazarenos eram ascetas, isolados, se lavavam, pregavam a purificação da alma. A outra seita dominante dos judeus eram os fariseus, a quem pertenceu Paulo, que era radical, cumpridor da lei e da palavra do Velho Testamento. Tinha os zelotes, que eram os xiitas da época, os que pregavam a luta armada, queriam derrubar Roma pela violência e pela revolta. Se armavam, treinavam guerrilhas, aprenderam com os mouros a fazer armas e como atacar. E tinha os saduceus, que eram os judeus ricos da época, que negociava com o romano, fazia um meio termo político, plantava, vendia, dentro do tempo comercializava, era o dono dos bancos e do dinheiro, e ainda tinha aqueles saduceus que cobravam imposto do próprio judeu para pagar Roma. Entre eles estava Mateus. Até hoje ninguém gosta de cobrador de imposto. Por isso que quando Jesus escolhe Mateus, ele está com Pedro, Pedro diz assim: mas Senhor, ele? E ele diz: é ele? E aí Pedro diz: mas ele é cobrador de imposto. Ninguém entendeu o critério de Jesus escolher os apóstolos. À época parecia um absurdo. E essas 4 seitas de quem conviveu com Cristo na época, Jesus enfrentou e contradisse todas elas. Não faz nenhum sentido a gente seguir Velho Testamento. Primeiro que Jesus não considerava a lei mosaica. Quando ele disse: eu não vim para descumprir a lei, ele não estava falando da lei de Moisés. Ele está falando do decálogo, dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não eram de Moisés. Os 10 mandamentos foi a primeira psicografia da história. Foi o primeiro livro escrito, foi na pedra. Fenômeno de efeito físico. Para os espíritos escrever 10 ideias, 2 lâminas de pedra, esculpida ali com efeito físico. Moisés levou muitos dias para voltar. E aí a turma adorou o bezerro de ouro, o irmão dele estava pelo meio, adorando também. Quando ele chega com as tábuas das leis, que vê a turma adorando, ele mandou matar os 300. Se estava escrito lá: não matarás. Ele já começou a contrariar os 10 mandamentos. O primeiro homem que contrariou foi o que recebeu. E naquele tempo já tinha pistolão político. Ele pegou o irmão, que fez o bezerro e adorava com a turma, e tirou da morte. Já protegeu o irmão. Gera nepotismo espiritual. Aí, o irmão de Moisés não morreu. Mas a turma ele mandou matar mais de 300. E o que Jesus dizia: eu não vim contrariar a lei, eram os 10 mandamentos. Mas Moisés não conseguiu, com aqueles 10 mandamentos, conter a ira, a ignorância, a aversão, a violência, o impulso agressivo do povo. Aí ele criou as leis dele. Olho por olho, dente por dente. Mulher adúltera tem que morrer apedrejada. Inimigo tinha que morrer. E assim por adiante. Jesus contrariou toda a lei mosaica. Tudo que Moisés ensinou, Jesus contrariou. Mandou amar o inimigo. Moisés mandava matar.
Mandou perdoar o inimigo. Moisés mandava perseguir. Jesus disse: orai por aquele que vos persegue e calunia. Enquanto no Velho Testamento você tem um Deus de vingança, Jesus foi o mestre do perdão. Tudo o contrário. Mulher adulta apedrejada, ele encontra uma que ia cair na pedrada. Uma morte terrível. Aí Jesus chega e faz uma coisa que os cristãos não prestam atenção direito. Fica todo mundo dizendo assim: atira a primeira pedra quem estiver sem pecado. Mas antes Jesus faz uma pergunta crucial. É uma retórica que desmancha os apedrejadores. Não é atire a primeira pedra. Jesus pergunta: o que fez essa mulher? E aí eles disseram: é adúltera, Senhor. Aí ele perguntou: pode alguém adulterar sem um par? É a pergunta dele que desmonta a atitude. Pode alguém adulterar sem um par? Atira a primeira pedra quem estiver sem pecado. Só tem adúltera porque tem adúlteros. E até hoje a gente fala da prostituta e não fala dos prostitutos. Que muitos deles são homens casados. Aí todo mundo se desarma, joga a pedra no chão. E a mulher fica sozinha. E ele pergunta: por que tu ficastes, mulher? E ela diz: para tu dizer, Senhor, qual a minha pena? Ele fala: eu não vim para punir. Eu vim para perdoar. Vai, não peque mais. Naquela hora, Jesus colocou o perdão acima da justiça. Um horizonte que o direito humano ainda não vai. E era a lei mosaica. Guardar o sábado, Jesus tirou. Botou no domingo. Ele não contrariou tudo? É porque que a gente fica lendo o Velho Testamento se a gente é cristão. Aí o paulinismo implantou o batismo. Os cristãos tudo batizam filho. Os católicos batizam com um princípio, que você tem que batizar, porque senão você não é filho de Deus, você é criatura. Os evangélicos já batizam por outra causa. O motivo do batismo evangélico é você se libertar do pecado original. Aí só batiza você na idade adulta. Alguns com 18, outros com 30, a idade que Jesus foi batizado. Porque criança não tem noção de discernir se você aceita ou não Jesus como Salvador. Aliás, cometi um equívoco. O catolicismo batiza para libertar do pecado original. Os protestantes batizam para você aceitar Jesus como Salvador. Salvação também é coisa de Paulo. Jesus nunca disse que ele era Salvador. Jesus ensinava a libertação do ego, que é acima do pecado. O conceito de pecado é judaico. O paulinismo é o imaginário judaico-cristão dentro do cristianismo. Coisa que o espiritismo também não segue. O espiritismo não batiza. Espírita não batiza filho. Espírita que batiza filho é espiritólico ou espiritante. Por que nós não batizamos? Porque Jesus não batizou ninguém. E nem mandou ninguém batizar ninguém. Ah, mas Jesus se deixou batizar. Quem batizava era João. Não era Jesus. E João se inspirou nos báptidas, que era uma prática dos egípcios, dos marinheiros egípcios, que viajavam, chegavam lá, os romanos viam como é que eles faziam os báptidas. Os gregos batizavam. E quando Jesus está ali, humildemente, João descobre que é ele, que era primo, inclusive. E Jesus não aceita batizar João. E João batiza Jesus. Diz: ah, mas Jesus não batizou, mas se deixou batizar. Eu concordo com isso. Mas nós não estamos na terra para fazer o que fizeram com Jesus. A gente está na terra para fazer o que Jesus fez com as pessoas. O nosso mestre não é João Batista, o nosso mestre é Jesus. Jesus também se deixou crucificar, mas ninguém se crucifica. Deixa se crucificar. Então, precisa ter uma certa lucidez.
O batismo não representa nada no cristianismo, absolutamente nada. A água é tão pouca que não lava nem a cabeça do sujeito por fora se estiver suja de caspa. E nem limpa a alma de ninguém. Eu fui expulso da igreja por causa de um batismo. Eu fui sacristão, obrigado pela minha mãe. Aí o padre me expulsou, nunca mais eu voltei. Mas quase apanhei por causa da expulsão. E foi injusta a minha expulsão. Expulsão não, suspensão por 6 meses. Aí eu transformei em expulsão. Porque o padre estava batizando, era um batizado bonito, todo enfeitado. Antigamente tinha aqueles retratistas que tinham uma máquina com flash, que saía aquele brilho enorme, né? E aí a igreja toda enfeitada, batismo de rico. A igreja ficava toda enfeitada. Aí vem a menininha toda bonitinha, aquelas músicas. Então, quem entrou era o sacristão do dia. Nesse momento veio uma moça com uma senhora carregando um bebê. Sem cabelo, cheio de feridas no corpo. Escaras. A cabeça minando aquela solução sério-sanguinolenta. E aí veio pela porta do fundo para o padre batizar para não morrer pagã. Senão ia morrer criatura de Deus. O padre parou o batizado dos ricos, foi ali fazer antes da menina morrer, porque já estava nas últimas. Aí tinha aquele ferrinho e na frente tinha uma esfera furada, cheia de água. O Papa sofria de Parkinson, o padre sofria de Parkinson. E na hora de encostar a água, primeiro bota na língua, abre a boca, a menina não tinha mais coisa, ele botou ali e foi botar na cabeça. O negócio pegou na cabeça, ficou tudo sujo daquele negócio de sangue. Aí eu disse, meu Deus do céu, o padre não vai lavar isso, vai botar na língua da menina que vai ser batizada. E eu tentava avisar ele para ele se lembrar, para limpar, para botar na pia, e eu puxava ele, falava, padre Antônio, ele não nem estava aí para o sacristão. Aí teve uma hora que ele não olhou direito, eu peguei a estola assim, puxei com força. Aí ele falou, você quer deixar eu celebrar o batizado? Eu disse, o senhor tem que lavar o negócio da água benta. Lavar para quê? Eu disse, o senhor botou na ferida. Ele disse, é água benta, deixa de besteira. Aí a mãe veio com a menina. Quando a mãe veio com a menina, eu fiquei disse, vou avisar ela. Aí eu não tive dúvida. Quando a mãe tinha visto. A mãe já estava no altar olhando a menina, todo mundo ali triste. Eu disse, não deixe batizar não, minha senhora. Porque ele botou isso na ferida da menina e não lavou o ferrinho da água benta. Gente, o padre me deu um olhar 43. Daqueles cortantes. Aí foi lá na pia e lavou, que não adiantou nada, a água não estava fervendo. Estava contaminado do mesmo jeito. Aí fez o batizado, aí chamou minha mãe e me suspendeu por 6 meses. Aí foi uma confusão, fui defendido pelo meu avô e pela minha tia. Que meu avô disse, ele quis ajudar a pessoa, o padre ele foi severo demais com ele, mas ela estava pronto para tomar uma surra. E aí nunca mais voltei. Depois eu fui estudar sobre o batismo e vi que não faz sentido você se livrar do pecado original. Porque qual é o pecado original? A serpente. Que no Velho Testamento diz que foi condenada a se arrastar porque deu a pista para Eva comer a maçã. Eu fico pensando em como é que a serpente andava antes. Será que tinha suspensório? Porque foi condenada a se arrastar? Tinha pata, tinha um quê essa serpente? Agora, Deus que é dono de todos os pés de macieira da terra, até hoje faz questão de um pedaço de maçã que Eva comeu. Não faz sentido. Você tem que batizar para se livrar desse pecado. Não tem lógica. Então as coisas têm que fazer sentido. Então é só um ritual, um símbolo. Mas aí o outro é para se livrar de Jesus, para você aceitar Jesus como seu Salvador. Que ideia, gente. Salvar do quê? Ah, porque a gente quando morrer vai estar salvo e seguro. Salvo do quê? Seguro aonde? Conceitos judaicos. Vê como foi fácil interpolar tudo isso? E a gente toma isso como uma coisa de Deus, uma coisa... Claro que nós temos que respeitar. Quem acredita nisso, acredita com fé, com devoção. Mas nós não precisamos concordar. Respeitar não significa ter que concordar. E discordar não significa ter que desrespeitar. Você respeita, mas não aceita. No Espiritismo a gente aprende a fazer a desobediência pacífica.
não concorda, mas desobedece. O tempo inteiro. Sem precisar agredir. Ser um desobediente. Gandhi ensinou isso. A desobediência pacífica pela não violência ativa. Jesus foi um desobediente. Pagou com a vida para não obedecer. E não agrediu. Não revidou. Ele mesmo ensinou, não resistais ao malvado. Jesus foi professor de paz e não violência, contrário do Velho Testamento completamente. Então nós espíritas temos uma concepção diferente de Jesus. Não seguimos, como Paulo ensina. E foi Allan Kardec que nos ensinou a não seguir. Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que pode dividir o cristianismo em 5 partes. 4 não tinha mais jeito. Já estavam todas deturpadas, deterioradas, estragadas, perdidas na noite dos tempos. Uma única parte intocável que nem os ateus, nem os incréus se atreveram a discutir. Foi as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. Quase 80% do Evangelho segundo o Espiritismo é o Sermão da Montanha. E a gente não presta atenção. Allan Kardec pegou as máximas do Cristo, entregou as consciências sem corpos, ou as inteligências sem cérebro, que era a alma dos homens que deixaram seus corpos, com a lucidez do além, para eles fazerem uma releitura e através dos médiuns escreveram o que Jesus quis dizer. Assim como tinha o Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho de Mateus, voltando ao que eu deixei para trás, no Sermão da Montanha de Mateus, está escrito diferente do Sermão da Montanha de Lucas. Lucas diz assim: bem-aventurados são os pobres, porque vão para o reino do céu. Não é assim? Será que por ser pobre vai para o reino do céu? Tem tanto pobre presunçoso, orgulhoso, malvado, perverso, egoísta, insensível, agressor. Ou não tem? Tem sim. Eu me lembro quando eu comecei na Mocidade Espírita, eu fazia a campanha do quilo. Sabe aquele negócio que você sai pedindo, né? Depois eu fiquei pensando naquilo. Eu pensei lá na nossa casa. Eu disse: vem cá, a gente pede o quilo dos outros, mas nós vamos pedir, a gente nunca traz 1 quilo de casa. Me impressionou que um dia eu fui pedir uma coisa na casa de um rico, e ele abriu e disse: não tem pão dormido hoje não. Aí eu bati na casa de uma pessoa bem pobre. A mulher disse para mim: meu filho, eu só tenho aqui um sabonete. Nunca me esqueci desse gesto. Era um sabonete Rexona. Ela cortou no meio e disse: metade é meu, metade é dos pobres. Que gesto incrível, né? Dividir um sabonete. Aí eu pensei: meu Deus, a gente nunca leva 1 quilo. A gente pede dos outros e não leva o nosso. E na campanha do quilo saía 20. Se cada um levasse 1 quilo, já tinha 20 na chegada. E aí eu fui lá, um dia a gente tinha a campanha do cobertor. Olha que cena. A gente pedia os cobertores, juntava na época do frio. Aqui também já vi campanha do cobertor aqui, do estado do Espírito Santo. Aqui faz frio, né? Aí lá na Bahia era aquela coberta chamada peleja. A peleja é uma coberta curta, que você peleja para cobrir a cabeça, descobre o pé. Peleja para cobrir o pé, descobre a cabeça. E se for grandinho, do tamanho de Diego, aí é que é peleja mesmo. Tem que botar 2. Aí o que aconteceu? A gente olhava, os trabalhadores olhavam onde tinha necessidade, chegava no centro e dava lista. Aí eu via um senhor que morava num carro de mão. Ele dormia debaixo de uma marquise, perto da Câmara dos Vereadores, onde tinha um cerealista. Ele dormia no carro de mão, porque ele era carregador de saco de feijão. Ele tinha uma coberta fina toda remendada. Eu disse: aquele homem ali num frio desse, ele precisa de um cobertor. Cheguei lá no centro, botei ele na lista. Aí a gente saía com o carro, quando chegou na parada, eu disse: o homem estava dormindo, era mais ou menos às 11 horas da noite. O homem estava lá encolhidinho, eu acordei: e aí, senhor? Eu disse: você me acordou para quê mesmo? Eu disse: a campanha do cobertor. Que cobertor? Eu lhe pedi cobertor.
Eu disse, não, porque está frio, eu tenho um cobertor aqui para o senhor se agasalhar. Não quero o seu cobertor. Eu disse, mas o seu está muito fino. Ele disse, é de sua conta? Aí eu comecei a insistir, sabe o que ele fez? Pegou assim, tirou um facão desse tamanho. Insiste em me dar o cobertor que eu lhe corto de facão. Eu saí dali tão decepcionado, triste, com o meu cobertorzinho na mão. Fui lá no carro, o homem não quis não, disse, não, ele disse que ia me cortar de facão. O pessoal do carro, como é? Eu contei a história. Fiquei acabunhado. Isso era uma quinta-noite. Sexta-feira teve sessão mediúnica. Aí quando terminou a sessão, sempre o orientador espiritual da sessão se comunicava. Aí o espírito, acho que sabia como eu fiquei, disse assim, meu filho, você ficou muito triste ontem com o cobertor. Eu disse, fiquei mesmo, meu irmão. Aí ele disse, mas o Evangelho diz, meu filho, que é para a gente dar com a direita e a esquerda não saber. Para que você foi acordar o velho para dar o cobertor a ele? Porque você não botou do ladinho dele dormindo. Eu entendi a lição. Eu queria que o velho acordasse, agradecesse, achasse joia, né? Quando passou no sábado de noite, eu passei meia-noite, ele estava em maior sono. Aí eu fui devagarzinho. Confesso a vocês que foi com medo do facão. Botei o cobertor assim, debaixo do carro de mão, não botei lá em cima para não assustar o velhinho. Fui embora. Vocês não sabem o que aconteceu. Alguns dias depois eu passei, ele estava enrolado na coberta. Porque às vezes a gente quer fazer a caridade, né? Para parecer que é bom, para a gente dar aquela justificativa. E o amigo espiritual deu toque, eu entendi. Aí eu pergunto a vocês, aquele pobre vai para o reino do céu? Mal agradecido, presunçoso, violento, queria me cortar de facão, vai para o reino do céu mesmo? Isso é o sermão da planura, bem-aventurados pobres. Mas aí acontece o seguinte, em Mateus está escrito, bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles são o reino dos céus. Tem um tal de em espírito aí no meio. A Bíblia não te diz a diferença de um para o outro. Mas se você mergulhar sua atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem psicografada pelos maiores da espiritualidade, ele interpreta a palavra e diz, os pobres em espírito são os humildes, são os pobres de arrogância, os pobres de orgulho, os pobres de prepotência, os pobres de violência. Porque tem os pobres de espírito e tem os de espíritos pobres. Os de espíritos pobres não vão para o reino do céu. Então veja que pequeno detalhe. Quem é que dá a luz para os pobres de espírito? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então as consciências sem corpos. Uma vez eu fui dizer a uma pessoa, ele falou, Allan Kardec deformou o Evangelho de Jesus. Eu disse, você está enganado. Ele aperfeiçoou o que faz você entender. E não foi Allan Kardec, foram os espíritos. Como foi isso? Eu digo, todas aquelas mensagens que você vê ali, que interpreta o Sermão da Montanha, foi escrito por pessoas mortas. Eu disse, agora é que eu não quero ver mesmo. Imagine na época o impacto que foi isso, né? Os mortos voltados além para explicar as bem-aventuranças. Isso era um desaforo para a teologia. Por isso os livros de Allan Kardec foram queimados no ato de fé em Barcelona pelo bispo da Igreja Católica. Mais de 300 exemplares, foi proibido de entrar. Allan Kardec quis entrar com um processo na justiça e os espíritos disseram a ele, não entre não, que foi a gente que inspirou o bispo queimar. Porque tudo que é proibido é desejado. Vai ser a maior divulgação do espiritismo na Europa. Todo mundo vai querer ler o livro escondido. Aí todo mundo leu o livro escondido. Kardec deixou o protesto para lá. Os espíritos são mais inteligentes que a gente, né? A concepção espírita, ela é superior à concepção dos evangelhos. Por quê?
Porque o Espiritismo explica os Evangelhos, mas os Evangelhos não explicam o Espiritismo. Se você lê os Evangelhos pelos Evangelhos, você não entende absolutamente nada de Espiritismo. Mas se você estudar bem o Espiritismo, você entende muito de Bíblia e muito de Evangelho. Porque o Espiritismo não é paulino, segue Jesus segundo ele mesmo. E Kardec não viajou no imaginário de Paulo. Kardec tinha tudo para estar mergulhado no imaginário judaico-cristão. Ele conseguiu se distanciar. Não se impregnou. Manteve a distância correta. O Jesus espírita não salva. Não é o Salvador. O Jesus espírita é o redentor da humanidade. É diferente. O espiritismo não prega o pecado. Nem o original, nem o da cópia. Nós não acreditamos na ideia do pecado. O pecado é um sentimento de culpa que vem da tradição judaica, que impregnou a natureza do comportamento judaico. E cristão também. E Jesus veio para libertar a gente disso. Então não batizamos, porque o batismo não foi ensinado por Jesus. E também não aceitamos a ideia de que Jesus é a encarnação de Deus. Porque entre Jesus e Deus, tem espíritos mais evoluídos. Jesus é o governador da Terra, que é um terceiro planeta de prova e expiação do sistema solar. Se tiver hierarquia pelo além, quem será o governador da galáxia? E de estrelas maiores que o Sol, demiurgos de potencialidades maiores que Jesus. Jesus é o maior espírito que pisou na terra para ser nosso modelo e guia, mas não é o maior entre nós e Deus. Ele é o maior entre Deus e nós. São lógicas que o Espiritismo nos ensina. Então, na concepção da Bíblia, nós não seguimos a Bíblia. Eu vou passar uns slides para a gente raciocinar. Espero que o tempo me ajude. Onde se fundamenta o Espiritismo, já que ele não se fundamenta na Bíblia? É a única religião cristã que não se fundamenta na Bíblia. E ele se fundamenta onde? Para a gente entender onde o Espiritismo se fundamenta, eu resolvi mostrar primeiro onde o Espiritismo não se fundamenta. O Espiritismo não se fundamenta nas Escrituras, Velho Testamento, não se fundamenta nos Evangelhos, Novo Testamento, não se fundamenta na mediunidade, não se fundamenta em Allan Kardec, nem se fundamenta nos Espíritos. Vocês podem estar achando estranho, dizer, mas se fundamenta em quê? Sobrou o quê? Nem Allan Kardec, nem nos Espíritos, nem Allan Kardec, nem nos Espíritos. É o próprio Allan Kardec que faz a gente pensar assim. Para a gente tirar a ideia do espírito. Porque você vai dizer, mas o espiritismo é o conhecimento dos espíritos? Sim, mas não no espírito. O espírito mesmo assim, o espiritismo se fundamentou nele. Vamos lá. Kardec no livro dos métodos, no método item 19. No espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não é fundamental, é secundária e consecutiva. Olha o que ele acrescenta. No Espiritismo, os espíritos não constituem o ponto de partida. Este, precisamente, é um erro que cai em muitos adeptos. Não sendo os espíritos, senão a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida da existência da alma. O ponto de partida é você se perceber espírito imortal. A alma tem que existir primeiro. A indestrutibilidade do homem após a decomposição cadavérica do seu corpo. Se não existir o espírito após a morte do corpo, tudo que o Espiritismo ensina é fabulação e delírio.
Para ser verdade que tem mundo espiritual, que tem obsessão, que tem influência, que tem mediunidade, que tem colônias, que tem isso, que tem evolução, que tem reencarnação, uma coisa tem que ser verdadeira antes de todas: a indestrutibilidade do homem após a morte do seu corpo. O ponto de partida é a existência da alma. É o princípio primordial depois de Deus. Veja a lucidez de Kardec. Onde se fundamenta o Espiritismo? Então, porque o mais difícil ali era negar o Espírito, né? O resto fica mais fácil. Mas não se fundamenta nem Allan Kardec, gente. Tem gente que acha que se fundamenta na caridade. Tudo errado. É no Evangelho de Jesus, nada disso. Quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, cadê o Evangelho? Estava onde? O Livro dos Espíritos constitui o corpo filosófico da doutrina. Ele não tinha publicado o Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo livro foi o Livro dos Médiuns. Como é que ele trouxe a doutrina espírita para o mundo e o fundamento veio como terceira forma de você entender? O terceiro livro. Então não se fundamenta nas Escrituras, não se fundamenta nas Bíblias, não se fundamenta em Allan Kardec. Ah, mas vocês podem dizer, ontem você falou que as obras de Allan Kardec são fundamentais. Elas são fundamentais porque elas trazem os fundamentos do Espiritismo. Mas os fundamentos do Espiritismo que estão contidos nas obras de Allan Kardec não pertencem a Allan Kardec. Tire as perguntas do Livro dos Espíritos. É Allan Kardec. Agora tire as respostas. Não tem Livro dos Espíritos. Só tem as perguntas de Allan Kardec. Aonde está o Espiritismo? No conhecimento dos Espíritos. O que eles trouxeram para a gente entender. As verdades espirituais que estão no além, não é a autoria da cabeça de um espírito. São as leis que regem a vida. E onde o Espiritismo se fundamenta? Nas leis da natureza. Allan Kardec ensina isso no livro que é o Espiritismo. Os fundamentos do Espiritismo estão nas leis da natureza. Amigos, as leis da natureza é que é a grande Bíblia. É ali que Deus escreve. Deus alcança-nos em nossas vidas pelas leis rígidas e imutáveis que estão na natureza. É aí que o Espiritismo se fundamenta. É onde se fundamenta todas as ciências. Diz Allan Kardec no livro que é o Espiritismo. O Espiritismo, pois, está na natureza. E pode-se dizer que em uma certa ordem de ideias é uma potência, como a eletricidade o é, em outro ponto de vista, como a gravitação o é. Seu verdadeiro caráter, pois é de uma ciência e não de uma religião. O Espiritismo é a doutrina filosófica, de fundamentos científicos, com consequências religiosas. A religião no Espiritismo é o porto de chegada. É para onde tudo vai, não é a base. A base é a ciência. Os centros espíritas deviam fazer um trabalho interessante. Cada pessoa nova que chegasse, todo centro devia ter um curso básico de Espiritismo, e o primeiro livro que a pessoa tinha que ler era o livro que é o Espiritismo. Allan Kardec dá esse conselho no Livro dos Médiuns. Ninguém lê esse livro. Se você lê, a sua concepção espírita muda. Vamos viajar um pouquinho lá. Ainda no mesmo livro. Os espíritos não vêm destruir a religião, mas como Galileu, revelar novas leis da natureza. Olha que palavra forte. Se alguns pontos de fé passam por isso, é que da mesma forma que a crença no movimento do Sol, esses pontos de fé estão em contradição com essas leis. Galileu contrariou a fé. Foi ele que garantiu que não era o Sol que girava, era a Terra. Não há verdades absolutas, senão aquelas que são eternas. As que o Espiritismo ensina, estando fundadas sobre as leis da natureza, existiram de todos os tempos. Por isso,
dela se encontram os germes que um estudo mais completo e observações mais atentas têm desenvolvido. E no Evangelho segundo o Espiritismo, olha o que Allan Kardec diz. Esse livro devia falar só de religião. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sabe qual é? A aliança da ciência com a religião. O Espiritismo é uma ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais que as coisas sobrenaturais, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar, atuantes na natureza. O tempo inteiro os espíritos orientaram Kardec, é isso. A aliança da ciência e da religião também no Evangelho. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque uma é tese e outra é antítese. Porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repelem. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que os separasse. De aproximasse, desculpem, que aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. É meio diferente do que a gente aprende, né? No senso comum, no ouvir dizer, nas apostilas. O Espiritismo não tem dogmas, tem postulados. Não é a doutrina dogmática. Os postulados do Espiritismo são 9. Deus, existência e imortalidade da alma, que é aquele princípio poderoso. Comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, evolução, lei de causa e efeito, determinismo e livre-arbítrio, perispírito ou corpo espiritual, pluralidade dos mundos habitados. Todo conhecimento espírita transita em torno dessas 9 fontes de informações e conhecimentos. São 9 pilares, onde a filosofia espírita toda se estrutura e o seu conhecimento se desenvolve. Da comunicabilidade dos espíritos, nós temos o mundo da mediunidade e das obsessões. Na reencarnação, a gente estuda a justiça divina, os sofrimentos e as aflições. Com a reencarnação, a gente entende a evolução. Com a lei de causa e efeito, a gente entende as leis da natureza. Com o determinismo e livre-arbítrio, a gente entende por que a gente sofre. Com o perispírito, a gente entende como é que o espírito se junta ao corpo, como é que morre, como é que nasce. E a pluralidade dos mundos habitados mostra que o universo pulula de vida e que a Terra não é o único planeta habitado, não só tem a gente aqui, porque Deus não ia fazer um universo de 4 trilhões de galáxias maiores que a nossa com 200 bilhões de estrelas, e no entorno do Sol botar uma Terra somente a gente para viver com tudo isso gigante aos nossos olhos, seria fazer muita manteiga para pouco pão. E achar que só a gente é o único exclusivo a viver é subestimar Deus. Enquanto que Jesus já dizia 2000 anos atrás, há muitas moradas na casa do meu Pai. E entre as coisas boas que tem no Velho Testamento, que não tem só erro, tem algumas coisas boas, o salmista Davi, no capítulo 19, versículo 1, dizia: o universo canta as glórias de Deus e os céus celebram as obras das suas mãos. O Espiritismo vê nas descobertas da ciência uma nova revelação das leis de Deus. Gente, que frase portentosa. Na verdade, quem evolui não é a ciência, quem evolui é o cientista. A ciência nada mais faz do que descobrir leis e leis da natureza. A ciência nunca inventou nada. Pasteur não inventou os micróbios, eles já existiam, ele apenas descobriu. Freud não descobriu, não inventou o inconsciente, descobriu. Allan Kardec também não inventou os espíritos, ele descobriu. Do mesmo jeito que Deus deu ao homem a condição de olhar no telescópio, ver os astros distantes, deu a condição de inteligência para ele fazer o microscópio, ver infinitamente pequeno, também deu inteligência ao homem para descobrir o mundo invisível, o mundo espiritual. Com essa frase, Allan Kardec atualiza o Espiritismo. É uma doutrina auto-atualizável. Porque cada vez que alguém descobre algo extraordinário, é uma lei de Deus que se revela à ignorância humana.
porque é nas leis da natureza que Deus escreve as suas máximas. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. Tudo muito fácil de entender. Depende do pressuposto que você chega para entender o espiritismo. O objetivo essencial do espiritismo é o adiantamento dos homens. Esse é o objetivo essencial. O resto é perfumaria, como dizia Karl Marx. O espiritismo deve ser encarado pelas suas consequências morais, não pelos fenômenos. Porque fenômeno não resolve nada. Fenômeno não convence. Prova não convence todo mundo. Se prova convencesse, médico não fumava. Porque ele sabe que dá câncer, ele opera e vai comemorar o sucesso da cirurgia fumando no corredor do hospital. O que convence não é a prova, é a maturidade psicológica de quem está diante da prova. Existe um adágio popular que diz: para quem sabe ler, um ponto é letra. Para quem não sabe, uma montanha de livros é um monte de papéis sujos. Você pode botar a prova escancarada na frente daquele que não tem maturidade, ele vê e não enxerga. E quando enxerga, não vê. Quem tem maturidade vê maravilhas ocultas nas coisas aparentes. Isso é a característica dos gênios. O espiritismo é síntese do conhecimento. Nem tudo está no espiritismo. Mas o espiritismo está absolutamente em tudo. O espiritismo começa onde a ciência termina. Sendo o espiritismo uma ciência que se baseia nas leis da natureza, ela anda par e passo com as outras ciências. Só que ele está mais longe. Allan Kardec diz na introdução do Livro dos Espíritos: o espiritismo não é da alçada da ciência. A ciência propriamente dita como ciência, acrescenta Allan Kardec, é incompetente para resolver as questões do espiritismo. O espiritismo é a ciência do espírito, a ciência do transcendente, a ciência do que está além da matéria. E a ciência tradicional, a ciência clássica, convencional das academias, é materialista, não admite o espírito. Por isso que o espiritismo, sendo a ciência do espírito, observa toda essa mecânica de possibilidades estribada nas leis da natureza. O espiritismo é uma tecnologia de inteligência. A palavra tecnologia não é só agregada a computadores, ou a era digital. É uma tecnologia de inteligência, sim. O espiritismo é uma filosofia de comportamento. É uma ciência de investigação e de observação, que tem como base a existência de Deus, a evolução espiritual do homem. O espiritismo ensina uma espiritualidade transreligiosa. O que quer dizer isso? Trans é de transcendente. O espiritismo ensina além da religião. Nós temos no mundo 8 troncos religiosos. Desses 8 troncos religiosos, derivam todas as religiões, que chegam quase a 5.000. Religiões e seitas. O tronco mais antigo, o judaísmo, que é a religião que antecede Moisés, que vem de pai Abraão, como eles chamam. Depois vem o cristianismo, que hoje é uma das maiores da terra. Depois do cristianismo vem o hinduísmo, que é mais antiga do que o cristianismo, em volume. Mas em idade, Krishna nasceu na Índia 4.500 anos antes de Cristo. O povo que aportou nas margens do rio Indi, na terra das Índias, foram talvez as primeiras comunidades a filosofar no chão do planeta. Antecede a Sócrates, que foi apenas cerca de 400 anos antes de Cristo.
E alguns filósofos lá na Grécia 600. Mas Krishna 4.500 anos antes. As primeiras comunidades que a humanidade resolveu perguntar: quem sou eu, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou? O hinduísmo é a religião dominantemente da Índia. Depois do hinduísmo, nasce Buda, cerca de 600 anos depois de Cristo. E Buda pedagogiza o hinduísmo e traz o budismo. Do budismo, nós temos paralelo, bem contemporâneo, o taoísmo de Lao Tse na China, outro tronco religioso. Temos o mazdaísmo, que é uma doutrina que antecede o cristianismo. Sabe aqueles 3 magos que vieram do Oriente? Seguiam Zoroastro, que foi um grande profeta. Zoroastro pregava a vinda do Messias, do Redentor. E quando Jesus encarnou pela primeira vez na Terra, Jesus não reencarnou, encarnou, que ele teve encarnação só. Aqueles 3 magos vieram sob a orientação de Zoroastro, o criador do mazdaísmo, que é a religião da Pérsia, que ainda vige, e tem muitos adeptos também na Índia e partes da Ásia. Os magos vieram orientados pela paranormalidade e mediunidade de Zoroastro, que era um homem simples, mas que sofreu um estalo, uma dor de cabeça e ficou uma elevação na sua frontal, na testa. E ele criou o mazdaísmo. O 8º tronco são os panteões das religiões africanas. Todas essas bases religiosas têm afinidades com o espiritismo. É impressionante. Você encontra elementos dos ensinamentos dos espíritos em todos os 8 troncos religiosos da Terra. Por isso ele é síntese do conhecimento. Leon Denis, no livro Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo, para ser preciso, na página 69, assevera: o Espiritismo jamais será a religião do futuro. No entanto, o Espiritismo será o futuro das religiões. O trocadilho é muito sábio. Por quê? Sendo os princípios espíritas, seus postulados, leis da natureza, haverá uma época que os princípios espíritas se tornará um conhecimento da universalidade da natureza e da inteligência humana. Porque os seus princípios permeiam todos os 8 troncos religiosos da Terra. E o Espiritismo especializa, amplia, leva adiante. Relembrando aqui um grande líder espiritual da Índia, Satya Sai Baba, ele dizia: é muito bom que você nasça na igreja, mas não é tão bom assim que você morra nela. Porque isso determina durante toda a vida que você teve, que você não passou do tamanho da igreja sobre a qual você nasceu. Acrescenta Sai Baba: o homem deve alcançar um nível de fé onde igreja nenhuma mais importe. Aí ele encontrou o caminho. Isso é espiritualidade transreligiosa. A gente ainda vai buscar Deus nos templos, nos altares, vai buscar espiritualidade na casa espírita. O reino de Deus está dentro de nós. Às vezes a gente vem no centro espírita para buscar a presença, a proteção do Espírito de luz. Mas muito mais importante do que receber a proteção e a luz do Espírito de luz, é você procurar a ser e acender em você a luz que ilumina o Espírito de luz. Para isso que o Espiritismo trouxe as verdades espirituais. A finalidade do Espiritismo, basicamente, é iluminar nossas consciências. O Espiritismo é como uma luz grandiosa na noite escura, na madrugada das nossas ignorâncias. Não tem a verdade absoluta, mas é um farol de luz alta na noite escura. Não é uma religião tradicional, porque nós não temos dogmas, não temos altares, não temos rituais, não temos símbolos,
não temos cultos, não temos oferendas, não temos hierarquias. O Espiritismo é a religião natural. Conforme ele se desenvolve, não se enquadra em nenhuma definição de nenhum dicionário de nenhuma língua. Se depender da etimologia da palavra religião, o Espiritismo não se enquadra, porque toda religião pressupõe dogma, altar, ritual, símbolos. Não temos nada disso. É uma espiritualidade transreligiosa, conforme viveu e ensinou Jesus. Jesus não mandou fundar nenhuma religião. Nenhum grande ser, nem Lao Tse, nem Buda, nem Krishna. Ninguém mandou fundar religião. Esses seres todos pregaram espiritualidade. Religião é invenção dos homens. Foram os homens que fundaram a religião. Buda não fundou o budismo. Cristo não fundou o cristianismo. Krishna não fundou o hinduísmo. Maomé não fundou o islamismo. Foram os homens que criaram. Buda diz: tem seres que vêm na terra como flechas de luz. As flechas apontam a direção para onde a gente vai seguir. Mas a gente se encanta tanto com a flecha, que pega a flecha, bota no altar e adora a flecha. Aí nasce a religião e o apego. A religião é um caminho, mas a gente se apega ao caminho. Quem se apega ao caminho não percorre o caminho. E Gibran Khalil Gibran dizia: religião é como vidraça. De um lado está você, entre você e a realidade está a vidraça. Tem vidraça de vidro fumê, vidraça de vidro embaçado, vidraça de vidro martelado que distorce a realidade. Tem vidraça de vidro cristalino, mas a espiritualidade profunda consiste no fato de você estar além da vidraça. Toda religião limita, circunscreve, separa, segrega. Aquela ideia de que haverá um só rebanho para um só pastor, cheira a falsidade. Porque ninguém quer que o seu rebanho siga o pastor dos outros. A gente quer sempre que o rebanho dos outros venha seguir o nosso pastor. Não vai ter uma só religião na terra, enquanto o homem construir ismo. Nós só vamos ter uma única religião na terra, quando a religião for o amor, e o pastor for Deus. Mas enquanto tiver ismo, teremos divisionismos. O espiritismo não é a religião dos espíritos. O ismo é igual a doutrina. O espiritismo é o ensinamento dos espíritos. São as verdades espirituais que não foram eles que criaram, eles aprenderam enquanto se tornaram espíritos na dimensão do além. Espero que a minha fala não tenha incomodado ninguém, a não ser aqueles que estejam preocupados com a hora. Muito obrigado pela atenção e até de repente.